E agora a gente tem outro assunto, né, curioso, né, Will, que a gente vai conhecer agora, um efeito aí que faz a gente ter um pouco de confusão sobre as nossas memórias, é mais ou menos isso? Mais ou menos isso, viu, Marina? Eu também tô curioso para entender direito essa história. Será que o pessoal de casa já ouviu falar desse tal de efeito Mandela? Olha, eu até hoje não conhecia, viu? A gente tem uma reportagem muito diferente sobre esse assunto, viu? Tem a ver, gente, sobre ali, né, as memórias falsas que a gente pensa muitas vezes serem verdadeiras dentro da cultura pop, fatos históricos, episódios e até a morte de pessoas famosas, viu? Muitas coisas nós nos lembramos de forma alterada ali, errada, e essa falha é conhecida como efeito Mandela. Para a gente entender direitinho o que isso significa, a gente preparou uma reportagem, preste atenção. Um desenho que marcou a infância para os nascidos na década de 90, Pokémon. E um dos personagens mais famosos, o Pikachu, que tem a cauda amarela. Mas muita gente pensa o contrário. Acredita que a ponta do rabo dele, assim como a ponta da orelha, são de outra cor. A cauda do Pikachu, do Pokémon, todo mundo acredita que a ponta dela é preta e na verdade ela não é, a ponta dela é amarela. Eu sempre desenhei ele com a pontinha da cauda preta, mas aí eu fui procurar na internet muito tempo depois e vi que não tem nada a ver. A Natália tem 29 anos, já morou no Japão e hoje, de volta ao Brasil, lembra de um fato que muita gente acredita ser verdade. Que o plantão de uma emissora de TV interrompeu a transmissão do desenho Dragon Ball Z para mostrar o atentado de 11 de setembro. Porém, isso nunca aconteceu. O que estava passando na emissora era outra programação. E também aconteceu de passar um episódio do Dragon Ball Z e apareceu uma notícia do 11 de setembro e as pessoas falarem que foi interrompido o episódio por causa do 11 de setembro, mas isso também nunca aconteceu. Ter memórias falsas é muito mais comum do que a gente imagina. Uma pesquisadora de fenômenos sobrenaturais, em 2010, se surpreendeu ao descobrir que Nelson Mandela ainda estava vivo. Para ela e para muita gente, o líder do apartheid tinha morrido na década de 80 na prisão. Mas isso só aconteceu em 2013. A partir daí, foi criada a teoria o efeito Mandela. E sobre o efeito Mandela, entender exatamente o que é, eu converso agora com o médico psiquiatra Sávio Teixeira, que está comigo aqui. Doutor Sávio, seja muito bem-vindo aqui na TV Pai Eterno. Esse é um assunto muito polêmico, não é mesmo? Obrigado, Danusa. Obrigado pelo convite. É um assunto polêmico, porque a partir dele nascem várias teorias da conspiração, né? E isso a gente sabe que alimenta o âmago das pessoas, a internet cria burburinhos a respeito, né? Tem podcasts falando sobre isso, vídeos no YouTube. Então é um assunto polêmico nesse sentido. E é polêmico também porque a gente não sabe exatamente por que isso ocorre. Né? É um fenômeno da memória. Ninguém sabe explicar exatamente com detalhes, com uma acurácia grande, por que isso acontece. A gente tem algumas teorias para explicar, mas ninguém sabe o que acontece, o que acaba dando margem para explicações conspiratórias. Né? Mas do ponto de vista da medicina, o que é o efeito Mandela? Olha, o efeito Mandela para a medicina e para a psicologia, imagino que seja um fenômeno da memória. Tá? Nossa memória ela não é confiável como a gente imagina que ela seja. Nossa memória ela trabalha muito com processos de associações, tá? A gente associa. Então a gente tem detalhes da memória que são literais e tem detalhes da memória que são sensitivos, mais sensoriais. Quando a gente lembra de alguma coisa, os sensoriais geralmente ficam, tá? E os literais muitas vezes são esquecidos. Por exemplo, se a gente vai lembrar de um primeiro encontro, né, com alguma pessoa, a gente costuma lembrar às vezes do cheiro, né, da situação, de como a gente estava se sentindo. Mas a gente pode se confundir a respeito de outros detalhes. Por exemplo, a roupa. Eu posso achar que eu estava com uma roupa e na verdade não estava com essa roupa, porque a memória ela faz essas associações e acaba completando ela de uma maneira às vezes errada. A gente chama isso de confabulação ou erros de comissão. Doutor Sávio, a gente mostrou aqui o exemplo da Natália, que achava que a ponta da cauda do Pikachu era de uma cor e na verdade é de outra. De alguns casos também de pessoas que no atentado do 11 de setembro acreditavam que durante a transmissão de uma TV aqui no Brasil,
o episódio do Dragon Ball Z teria sido interrompido e isso não é real, não estava passando Dragon Ball Z. Mas esses casos são casos mais simples, coisas que não alteram muito o dia a dia, não tem muito significado. No consultório, o senhor já se deparou ou tem registros na medicina de situações que se tornam mais graves de tanto que a pessoa acredita numa memória? Sim, a medicina, algumas condições levam os pacientes a terem mais confabulações. Né? Um exemplo claro disso, por exemplo, é a dependência de álcool crônica. Pacientes começam a ter memórias falsas e isso acaba prejudicando-os, porque acaba tendo muitas memórias falsas, então cria-se uma confusão grande entre o que é realidade e o que é memória falseada. Não se sabe exatamente o que é memória verdadeira e o que é memória falseada. Então, esses pacientes e as pessoas que convivem com esses pacientes acabam tendo muitas dificuldades. Outras condições neurológicas também levam esse processo a acontecer de uma forma mais intensa e mais frequente, né? Mas, de maneira geral, acontece com coisas mais inofensivas, com coisas assim, que não vão causar grande prejuízo para as pessoas, né? Por exemplo, fulano falou isso, e às vezes não falou, às vezes a nossa memória, né? Enfim, pregando alguma peça na gente, mas nada que leve a um grande prejuízo funcional, não. Isso se deve também, talvez, ao estresse do dia a dia? O senhor citou pessoas estressadas. Hoje em dia é muita correria, muita coisa para fazer. As pessoas talvez ficam muito tempo no mundo digital, assistindo internet, celular, enfim. Isso contribui, doutor? Sim, isso contribui. A memória, além dessa peça, ela prega outras peças. Uma outra peça, por exemplo, comum é o déjà vu, né? O déjà vu, como as pessoas costumam falar. E a gente sabe que a memória, ela acaba pregando essas peças em situações de mais estresse, em situações de mais cansaço, né? Em situações de mais demandas. Então, assim, essa associação entre quanto mais estresse, mais problemas de memória, que na verdade não são exatamente problemas de memória, mas essas falhas que acontecem, é uma associação verdadeira, né? E é óbvio que nosso estilo de vida contribui mesmo, né, Danusa? Porque a gente hoje tem tantas obrigações, a gente está sempre conectado, às vezes a gente sai do emprego, mas recebe mensagens dos empregadores ou de algum problema que está acontecendo. A gente está o tempo todo ciente das coisas, né? A gente está recebendo informações o tempo todo, entrando na internet, entrando numa rede social. Então, isso acaba gerando estresse mesmo, né? As pessoas dormem pior, né? Por causa das redes sociais, por causa dos celulares e de vários outros motivos, né? Então, isso acaba aumentando o estresse e aumentando esse tipo de incidência, sim. Tá certo, então. Eu falei aqui com o Sávio Teixeira, ele que é médico psiquiatra. Muito obrigada pela participação aqui na TV Pai Eterno. Obrigado a vocês pelo convite, estou à disposição. E eu quero perguntar aí para vocês do estúdio, tem alguma memória que vocês acreditam realmente que aconteceu, que pode ser falsa? Conta pra gente. Olha só, agora eu fiquei com a pulga atrás da orelha, viu, Marina? Sobre várias coisas que eu tenho certeza ali, mas que agora parece que eu não tenho mais tanta certeza, viu? Tivemos vários exemplos aí nessa reportagem, nunca tinha ouvido falar desse efeito Mandela, mas acho que isso é muito comum, sabia? Eu também não conhecia, não, e eu queria, durante a reportagem, eu fiz esse exercício, e antes mesmo da Danusa perguntar, e no final eu estava tentando me lembrar, e se tinha alguma coisa que eu achava, né, que fosse verdade, que pode ser falso. Não me lembrei de nada, não, viu, mas de repente pode existir, sim. Acho que deve ser algo muito mais comum do que a gente imagina, viu? Interessante, curioso esse assunto.